que isso não é base, isso não pode ser base para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação. Quando as nossas emoções, eu tomei uma decisão de seguir Jesus por emoção, que tem gente que é empolgado, né? Vamos trabalhar na liderança, aí pastor, não, estou aí, vai ser legal, andar junto, tal, fazer aquela coisa, tudo. Quando começa a andar, Jesus, descobre que o negócio é terrível, né? Tem que jejuar, tem que orar, tem que ensaiar, tem que fazer curso, tem que ter discipulado, tem que mudar de vida, tem que começar a orar, tem que orar pela esposa, mas tem que orar pela esposa, tem que abençoar a casa. Meu Deus, que troço é esse? Né? Se a decisão foi por empolgação, o cara não consegue persistir. Estão entendendo isso? Amém. Ele não consegue avançar, porque a decisão foi uma decisão, aliança, pacto. Eu fiz uma aliança com Deus de ser o ministro da palavra. Eu fiz uma aliança com Deus de servi-lo até o fim da minha vida. Agora, independente da situação, Deus hoje me ouviu, derramou bênção sobre a minha vida. Glória a Deus, eu estou grato a Deus, está tudo. Senhor, eu te amo, eu te adoro. Mas outro dia o Senhor fechou a porta, fui mandado embora do trabalho. Deus já não me ouviu mais. Olha só, Deus, não, mesmo Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive o pé na bunda do trabalho. Perdão da palavra. Né? Os portugueses entendem bem. É verdade? Então veja só, tudo coopera para o bem, tudo, sabe? Quando eu tomo uma decisão, a minha base de servir a Jesus não é uma base emocional por causa do amigo, por causa do meu pai, da mãe ou fulano de tal. A minha vida não depende de circunstâncias, depende unicamente da palavra de Deus sobre a minha vida. E Deus disse para Abraão: farei de ti uma grande nação. Agora olha só, a base, a necessidade de se estabelecer bases, fundamentos para gerar grandes conquistas, se dá pela certeza de que estas conquistas não serão perdidas. Tudo que eu conquisto sem a base correta se perde. Quantos lembram no Brasil? Eu não lembro aquele empresário que tinha uma construtora grande lá no Brasil e começou a rachar todos os prédios dele lá, teve que indenizar, o povo saiu, não lembro o nome, lembra, César? Não lembro o nome dele, empresário lá no Brasil. Isso mesmo, foi esse abençoado aí. Começou a rachar todas as suas construções, os prédios que ele tinha construído. Vocês lembram por quê? Tinha sal, material ruim, falsificado na base, papel no cimento, falsificação na base. Aí, com o passar do tempo, a base começou e os prédios começaram a rachar. Conclusão: a conquista dele estava baseada em uma mentira, no engano, em algo que não era correto, fora da especificação do método. Quando nós construímos coisas na nossa vida, começamos coisas na nossa vida que está fora da especificação do céu, do método de Deus, da palavra, a gente até conquista, mas chega na metade o troço começa a petegar. Por quê? Porque a base não foi lançada de forma correta. Então veja, jovens, casais, líderes que me ouvem, pastores que estão aqui hoje, existe uma urgência e nós entendemos os fundamentos daquilo que eu quero lançar. Jovens, eu sempre digo isso. Todos aqui querem se casar, sim ou não? Pelo menos os que são normais aí. Querem casar um dia. Agora veja só, pastor, qual é a base para mim começar um relacionamento? Eu preciso saber dessa base. Eu sempre digo isso, um quesito importantíssimo, Josias, que eu aprendi. Você quer uma boa esposa, veja se ela é obediente, é submissa ao pai e à mãe. Olha só, esse é um dos quesitos. É uma base. Eu deu certinho comigo. Foi em cima. Eu aprendi com meu pai, cheguei lá, já comecei a ver, né, como que era o relacionamento da minha esposa com o meu sogro e minha sogra. Entendeu? Não, poxa, ela vai carinhosa com o pai e com a mãe. Falei, opa, essa é das minhas. Né? Opa, atendi o pai e a mãe.
obedecia, tal, disse, opa, né? Se for assim comigo, tá legal. Então, essa é um dos que dizendo que isso não é base, isso não pode ser base para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação. Quando as nossas emoções, eu tomei uma decisão de seguir Jesus por emoção, que tem gente que é empolgado, né? Vamos trabalhar na liderança, aí pastor, não, tô aí, vai ser legal, andar junto, tal, fazer aquela coisa, tudo. Quando começa a andar, descobre que o negócio é terrível, né? Tem que jejuar, tem que orar, tem que ensaiar, tem que fazer curso, tem que ter discipulado, tem que mudar de vida, tem que começar a orar, tem que orar pela esposa, mas tem que orar pela esposa, tem que abençoar a casa. Meu Deus, que troço é esse? Né? Se a decisão foi por empolgação, o cara não consegue persistir. Estão entendendo isso? Amém. Ele não consegue avançar porque a decisão foi uma decisão, aliança, pacto. Eu fiz uma aliança com Deus de ser o ministro da palavra. Eu fiz uma aliança com Deus de servi-lo até o fim da minha vida. Agora, independente da situação, Deus hoje me ouviu, derramou bênção sobre a minha vida. Glória a Deus, eu estou grato a Deus, está tudo. Senhor, eu te amo, eu te adoro. Mas outro dia o Senhor fechou a porta, eu fui mandado embora do trabalho. Deus já não me ouviu mais. Olha só, Deus, não, mesmo Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive o pé na bunda do trabalho. Perdão da palavra, né? Os portugueses não entendem bem. É verdade? Então veja só, tudo coopera para o bem, tudo, sabe? Quando eu tomo uma decisão, a minha base de servir a Jesus não é uma base emocional por causa do amigo, por causa do meu pai, da mãe ou fulano de tal. A minha vida não depende de circunstâncias, depende unicamente da palavra de Deus sobre a minha vida. E Deus disse para Abraão: farei de ti uma grande nação. Agora olha só, a base, a necessidade de se estabelecer bases, fundamentos para gerar grandes conquistas, se dá pela certeza de que estas conquistas não serão perdidas. Tudo que eu conquisto sem a base correta se perde. Quantos lembram do Brasil? Eu não lembro aquele empresário que tinha uma construtora grande lá no Brasil e começou a rachar todos os prédios dele lá, teve que indenizar, o povo saiu, não lembro o nome, lembra? Não lembro o nome dele, empresário lá, famoso no Brasil. Isso mesmo, foi esse abençoado aí. Começou a rachar todas as suas construções, os prédios que ele tinha construído. Vocês lembram por quê? Tinha sal, material ruim, falsificado na base, papel no cimento, falsificação na base. Aí, com o passar do tempo, a base começou e os prédios começaram a rachar. Conclusão: a conquista dele estava baseada em uma mentira, no engano, em algo que não era correto, fora da especificação do método. Quando nós construímos coisas na nossa vida, começamos coisas na nossa vida que está fora da especificação do céu, do método de Deus, da palavra, a gente até conquista, mas chega na metade o troço começa a petegar. Por quê? Porque a base não foi lançada de forma correta. Então veja, jovens, casais, líderes que me ouvem, pastores que estão aqui hoje, existe uma urgência e nós entendemos os fundamentos daquilo que eu quero lançar. Jovens, eu sempre digo isso. Todos aqui querem se casar, sim ou não? Pelo menos os que são normais aí. Querem casar um dia. Agora veja só, pastor, qual é a base para mim começar um relacionamento? Eu preciso saber dessa base. Eu sempre digo isso, um quesito importantíssimo, Josias, que eu aprendi. Você quer uma boa esposa, veja se ela é obediente, é submissa ao pai e à mãe. Olha só, esse é um dos quesitos. Uma base, deu certinho comigo. Foi em cima. Eu aprendi com meu pai, cheguei lá, já comecei a ver, né, como que era o relacionamento da minha esposa com meu sogro e minha sogra.
Entendeu? Não, ela, poxa, ela vai carinhosa com o pai e com a mãe. Falei, opa, essa é das minhas. Né? Opa, atendi o pai e a mãe, obedecia, tal, disse, opa, né? Se for assim comigo, tá legal. Então, essa é um dos quesitos básico, entendeu? Pastor, para escolher um bom marido, mesma coisa. Um homem que escuta a voz do pai e da mãe, submisso, um cara que sabe responder, que ama a Deus sobre todas as coisas, é fiel a Deus, entendeu? Se ele for fiel a Deus, vai ser fiel para você, querido. Se ele não for fiel a Deus, não vai ser fiel para você. Ok? Entendeu isso? Amém. Então veja, são fundamentos. Estou falando de futuro, estou falando de coisas presentes. Agora, olha só o que a Bíblia diz. Olha só, Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vós querendo edificar, olha só, Lucas capítulo 14, verso 28, diz assim: pois qual de vós querendo edificar uma torre, fala de construção, não se assenta primeiro, olha só, qual de vós, entenda isso, guarde isso, peça a revelação disso no Espírito. Qual de vós querendo edificar, construir alguma coisa, não se assenta primeiro para fazer conta dos gastos, para ver se tem com que acabar? Pensar primeiro antes de construir, pensar primeiro, saber primeiro antes de fazer, de construir um casamento, de ter um filho, de construir uma casa, de buscar um trabalho, da sua vida ministerial, da sua vida pessoal. Qual de vós primeiro que faz, quer construir, edificar uma torre, uma coisa, qualquer coisa que você quer edificar, que não se assenta primeiro, faz conta dos gastos para ver se tem com que acabar? 14:29 diz assim: para que não aconteça que, depois de haver posto alicerce, quer dizer, começou a fazer, não podendo acabar, todos os que virem comecem a dizer: o cara lançou e agora não pode terminar. É isso que a Bíblia está dizendo. Dizendo, este homem começou a edificar um negócio e não pôde acabar. Olha só, é motivo de riso, é motivo de escárnio. Por quê? Porque ele não planejou antes, não pensou antes de lançar o fundamento, de começar a construir algo, de alicerçar bem aquilo que ele quer edificar, aquilo que ele quer construir, os sonhos que ele quer galgar, aquilo que ele quer buscar. Ele não pensou antes, não planejou antes, não se preparou antes. Queridos, o maior problema hoje de nós conquistar não está na falta de oportunidades, está na falta de preparo nosso. Entendeu isso? Todos nós temos oportunidades na vida, para casar, para construir, para trabalhar, para ganhar dinheiro, todos nós temos. Mas o problema não é oportunidades. O problema é você saber o que fazer com as suas oportunidades. Tem muitas pessoas que não sabem o que fazem com a oportunidade. Eu e a pastora estamos cuidando do casal que conseguiram conquistar, conseguiram avançar, conquistaram e agora não sabem o que fazer com a conquista. Estão se perdendo no meio da conquista, estão perdidos no meio da conquista, estão, contraindo maldições no meio da conquista, estão totalmente desesperados no meio da conquista. E eu digo, Deus tem misericórdia. Trabalharam tanto, buscaram tanto, se esforçaram tanto, e agora que era para desfrutar, para viver a conquista, não estão desfrutando, estão se perdendo no meio da conquista, aquilo que ele conquistou. Pastor, por quê? Porque esqueceram de planejar, de organizar os alicerces da conquista, os alicerces dos sonhos. Sabe, eu fico muito feliz, né, aqui nas igrejas que nós temos, que nós pastoreamos, que somos mordomos, porque você não veio aqui hoje para ver um pastor famoso, sabe? Não tem um cantor famoso aqui. Aqui o único famoso é Jesus Cristo de Nazaré. Os adoradores, os que tem aqui, são famosos no céu. Os levitas estão buscando ser famosos no céu.
Eu não sou nada aqui na terra, sou apenas um mordomo, sou apenas um administrador de algo que não é meu, sabe? Então eu fico feliz porque não preciso trazer ninguém famoso lá do Brasil, lá não sei da onde, lá da Caixa Prego, sabe? Gastar todas as economias que a igreja tem para trazer pessoas para a igreja. E eu louvo a Deus por isso. Por quê? Porque essa é a verdadeira igreja. Amém. Sabe? Se nós entrarmos nesse embalo aí, sabe? Eu luto, digo, Deus, eu não quero. Por quê? Porque o dia que o famoso não tiver, foi embora o povo. Agora, quando nós lançamos um fundamento na base, aonde é alicerçado a palavra, o ensino, o crescimento, a edificação, o preparo dos líderes, dos obreiros, dos levitas, é ministrado palavra, é ensinado para eles, é preparado o dia da tribulação na vida deles, porque sempre faço isso. Nas escolas de líderes nós ministramos o quê? O preparo, nós estamos prevenindo o problema. Vai acontecer isso, querido. E quando acontecer, a Bíblia diz isso para você. Lá na escola de líderes nós estamos ensinando o quê? A palavra de Deus. Olha, pode acontecer isso com a levita, mas a palavra de Deus previne você para isso. Quando nós sairmos, se eu sair, a igreja não depende de mim. Muita gente aqui que está sentado pode aqui ministrar, tem preparação para pregar, para ministrar, para ensinar. Aqui muita gente aqui. E isso é a igreja, é a alicerce que nós estamos fundando. Amém. Não depende de ninguém lá de fora. Não depende disso. Depende daquele que é pedra no lar, como Pedro diz, 1 Pedro capítulo 2, versos 5 e 6, ele diz assim: vós também sois quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Olha só, nós somos chamados, sabe, para ser sacerdotes santos, para exercer, somos edificados em cima de uma rocha chamada pedra angular preciosa, que é Jesus Cristo. E Pedro diz assim: que quem nele crer não será confundido. Glória a Deus. Amém. Então veja, sabe, grandes conquistas, elas podem chegar na nossa vida, mas nós precisamos prepará-las. Eu quero dizer que muitos de nós temos muitas obras mal terminadas, mal acabadas na nossa vida. E esse é um problema seríssimo na vida das pessoas. Obras mal terminadas. Pastor, o que seria obras mal terminadas? Hoje eu conversei com um irmão e ele estava dizendo: pastor, eu fiquei 12 anos sem falar com meu pai. Quando eu cheguei na Recife, comecei a ser ministrado. Essa semana eu liguei para o meu pai, pedi perdão para ele, e ele disse: eu quero saber o que aconteceu com você. Alguma coisa diferente aconteceu com você. E se aconteceu essa coisa diferente, eu quero saber por que eu também quero ter, porque isso é impossível, filho. Você pedindo perdão. Olha só, queridos, obras mal acabadas na nossa vida, casos mal resolvidos. 12 anos, o cara não viu o pai, não falava com o pai, obras mal acabadas. E quando ele ouviu uma ministração na vida dele, ele disse: eu preciso terminar isso, eu preciso acabar com isso, eu preciso consertar isso. E aí ele ligou para o pai dele, ligou para ele, pediu perdão, chorou, disse: pai, eu sou um homem, eu sirvo ao Senhor, agora eu não posso continuar com isso. E hoje ele me procurou contando que o pai dele procurou uma igreja porque ele queria saber o que tinha acontecido, experimentar essa sensação, porque ele também precisava resolver algumas coisas na vida dele, não tinha coragem. Ele disse: pastor, o meu pai aceitou Jesus por causa do meu pedido de perdão. Olha isso, Jesus. Obras que estavam mal terminadas, que foram resolvidas na vida de um homem de Deus, que conseguiu agora desencadear outras bênçãos sobre a vida dele. E Deus disse para Abraão: Abraão, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, você será grande, sabe, você vai conquistar. Mas existem algumas coisas na nossa vida, na vida de Abraão, que ele teve que aprender. Olha o que a Bíblia diz sobre os fundamentos. Tudo que se conquista sem fundamento se perde. Vira para o teu irmão e diga: tudo que se conquista sem fundamento se perde. Isso é bíblico, pastor? Olha só, Mateus 7, 26, 27 diz assim: mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática será comparado a um homem insensato. O que é um homem insensato? Hã?
Tolo, louco. Todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não põe em prática, não pratica, será comparado a um tolo, um louco, que edificou, olha só, ele escuta, mas não põe em prática. Então ele está edificando uma casa sobre a areia. Agora você consegue imaginar uma casa sobre areia? Consegue imaginar? Não, mas imagina comigo, uma casa sobre areia. Tem estabilidade? Tem segurança? Não. Uma casa sobre areia, qual a probabilidade dela continuar existindo? Ela pode até ser construída, sim ou não? Você pode até construir uma casa. Quero construir na areia, ninguém manda de mim, o dinheiro é meu, vou construir, acabou. Em cima da areia, vou construir, acabou, ok. Você pode até construir. Mas lá um belo dia, a Bíblia diz no verso 7, capítulo 7, versículo 7, diz assim, que veio a onda do mar, a tempestade. E aí o que aconteceu? Vocês estão acompanhando aí na Bíblia? O que aconteceu? Essa onda, esse mar, fala de problema, dificuldade, veio sobre essa casa. E aí o que aconteceu? Ela desabou, caiu. Pastor, por que ela caiu? Por que ela caiu? Não tinha alicerce. Olha só, uma outra coisa que nós precisamos entender é que às vezes a gente quer colocar um prédio numa base da casa. É verdade, não? A gente quer colocar um prédio, vamos construir um prédio, mas a base é para uma casa. E a base de uma casa é a mesma base para um prédio? Não. É diferente, sim ou não? A base para um prédio, ela tem que ser mais estruturada, mais forte, mais firme, mais profunda, sim ou não? Tem que ser. Por quê? Porque a estrutura vai ser bem maior, bem maior. Então deixa eu falar algo para você. Se a tua vida até hoje tem sido tribulada, querido, pastor, é problema em cima de problema. Mas eu não tenho desistido. Deixa eu falar para você, é porque a construção é grande. Amém. É porque os projetos de Deus são grandes. Deus não vai colocar um ministério grande, uma grande empresa, colocar você num bom lugar, num lugar estruturado, fazer de você um grande nome. Como diz assim, olha aqui que Deus disse para Abraão: engrandecerei o teu nome. Deus nunca vai engrandecer o nome de uma pessoa, sabe, que não tem base. Não vai. Deus não vai. O homem pode até engrandecer, mas Deus não. Deus não faz isso. Precisa ter base, precisa ter sustentáculo. Agora olha só, a Bíblia diz que se nós não lançarmos fundamento, isso é insensatez, isso é loucura para aquilo que nós estamos construindo. Agora olha só, eu quero te dar alguns conselhos. O primeiro deles é decida trabalhar muito para colocar fundamento daquilo que você quer conquistar. Trabalhe duro, pague o preço que for necessário. Faça o que tiver ao teu alcance um pouquinho mais para você conseguir conquistar aquilo que você desejou conquistar. Segunda coisa, recuse-se a colocar produtos de origem duvidosa naquilo que você quer conquistar. Como nós demos exemplo desse prédio, desse construtor aí que colocou um monte de porcaria na base, depois estava rachando tudo, caindo tudo. Então recuse-se. Nós temos ministrado na escola de líderes sobre as funções do corpo, alma e espírito. E nós aprendemos sobre as funções do espírito. E uma das funções do espírito é a nossa consciência. E a nossa consciência, ela é do espírito, é algo do espírito sobre nós. E às vezes nós não entendemos, nós achamos que é a nossa mente. Mas a nossa consciência, ela sempre diz para mim e para você: está errado o que você está fazendo. Ou ela vai dizer: está certo o que você está fazendo. Mas a nossa alma, que está as nossas vontades, as nossas emoções, sentimento, choro, alegria, ela vai dizer que nada, vai dar um jeitinho aí, entendeu? Aquele famoso jeitinho brasileiro, não é verdade?
Vamos dar uma ajeitadinha nas coisas aí. Queridos, não faça isso. Aquilo que você quer fazer, faça da forma correta, edifique da forma correta. Sabe, tudo que você for planejar, que você for fazer, faça, não porque alguém está fazendo aí. Assim, esses dias a pastora foi conversar com uma jovem, e ela estava vivendo totalmente fora, padrão do palavra, vivendo errado. Aí sabe o que ela disse? Então, fulano de tal também está na igreja, está numa situação de pecado igual eu. Olha só, a ignorância. A pastora disse: filha, o problema dela é dela, o problema é seu, é seu. O céu, não, a gente não vai chegar lá no céu e assim, mas eu pequei, porque fulano também pecou, Deus. Se ela pecou e estava lá, também tem direito. Quem disse que a outra que está em pecado também vai entrar no céu? Entende? Então, olha só, fundamentos justificativos que vêm da onde? Das nossas emoções. Eu quero justificar o erro, eu quero justificar o pecado, eu quero justificar algo que está errado, mas a nossa consciência diz: está errado. A palavra de Deus diz: esse é o correto, essa é a base para o meu alicerce, querido. Deixa eu falar para você, eu sei que essa é uma palavra dura, difícil de a gente trabalhar. Pastor, estava conversando esses dias, eu, a pastora Valéria, a pastora Elisa, nós estávamos aí não sei para onde. A pastora Valéria falou assim: meu Deus, eu até tento pregar uma palavra de motivação, de salvação, de alegria, pastor, mas eu não consigo. Aí eu dei risada, né? Então, porque motivar as pessoas, tem televisão para motivar, tem livros de motivação, né? Tem palhaços de circo aí para motivar e alegrar você. Agora, o céu não depende de motivação, depende de decisão. O céu depende de decisão. Eu decido, e quando eu decido, eu arco com as consequências da minha decisão, sim ou não? Sim. Olha, eu decidi casar e agora tenho que me lascar. Brincadeira. Tenho que dar conta da minha esposa, tenho que cuidar, tenho que manter, tenho que proteger. E daí? Eu fiz uma decisão. E assim ela também fez uma decisão. Agora tem que me aguentar. Não é verdade? Eu fiz uma decisão. Eu aceitei a vida ministerial. Esse é o meu trabalho. Sabe, eu não consigo fazer outra coisa, né? Hoje saímos cedo daqui, mandamos 7 horas, fomos para Suíno, viemos para cá 4 horas, demos aula, agora estamos aqui e vamos chegar em casa não sei que horas, mas essa é a minha decisão. Eu não posso reclamar disso, a minha faz parte da minha decisão. Entende isso, queridos? E as minhas decisões, quando eu entendo que nas minhas decisões, elas vêm junto com os encargos das minhas decisões, as obrigações da decisão, eu consigo alcançar a promessa e a bênção de Deus. Amém? Então olha só, Josué 1,8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Um outro conquistador chamou-se Josué. Sabe, Josué, Deus escolheu para ele conquistar a terra prometida, Canaã. Mas o segredo da conquista de Josué estava numa base chamada Lei do Senhor. Deus disse para ele: Josué, olha, eu te escolhi, levante-se, vai, você vai conquistar, mas olha, existe um fundamento para você conquistar. Pastor, qual é o fundamento? Deus, qual é o fundamento? Josué disse, e Deus disse assim: olha, o livro da lei não se aparte da sua boca, medita dia e noite, e tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, porque então, olha só, se você fazer o que está escrito, então prosperarás. Diga: prosperarás. Prosperarás. Olha que lindo essa parte. Prosperarás o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A tua conquista será um sucesso. Sabe, eu termino aqui. Lance fundamentos de acordo com aquilo que você quer construir. Pastor, o que é isso? Existem fundamentos na minha vida, as minhas decisões. Por exemplo, eu vim para cá e eu tomei uma decisão na minha vida para cá. Até que Deus mude
eu vou viver a minha vida aqui, até Deus mudar essa decisão. Mas eu decidi fazer isso. Deixa eu explicar algo para você. Enquanto eu não decidi ficar aqui, Deus não abriu portas para mim em algumas áreas. Sabia disso? Deus não interfere nas nossas coisas enquanto a gente não toma decisões. A pior coisa na vida de uma pessoa que quer conquistar é a indecisão. A indecisão não dá nada de estrutura, de base para você. Você já viu aquelas pessoas que um dia ela quer ser uma coisa, um dia ele quer ser médico, um dia quer ser dentista, outro dia ele quer ser jogador de futebol, outro dia ele quer ser piloto de avião, outro dia ele quer ser empresário, outro dia ele quer ser pastor, outro dia ele quer ser cantor, outro dia ele quer ser músico, outro dia ele quer ser pregador. Conhece pessoas assim? Já viu alguém assim? Quer tudo. Um dia, cada dia ele acorda com uma decisão na vida, mas não define nada. Então, para Deus trabalhar nos nossos projetos, na nossa vida, naquilo que eu estou fazendo, eu preciso ter decisões ali. A dúvida é algo do diabo na nossa vida. Sabia disso, querido? Mateus 5,37 diz assim, que a palavra do cristão ela tem que ser, Jesus disse isso, sim, sim, não dá. O que passar disso? O que é? Procedência maligna. Quer ver um exemplo disso? Alguém lá no trabalho diz assim, você é cristão? Eu frequento uma igreja. Não? O que isso demonstrou para alguém que te escutou? O que demonstrou? Indecisão. Agora, alguém chega para você, você é cristão, Jesus? Graças a Deus, lavado, comprado, redimido, enxaguado, encharcado pelo sangue do Cordeiro. Opa! Esse aí é decidido. Não é assim? E Deus se agrada disso. Agora, aquele não sei, Deus também vai dizer assim, eu também não sei, te quero aqui no céu, filho. Pode sair daí. Não é? Então assim são os nossos negócios também. Sabe, tem pessoas, a gente trabalha com isso há quase 20 anos, a gente sabe o que nós estamos, né, o que a gente está falando. A gente trabalha às vezes com casais. Um dia, não, pastor, agora eu quero minha esposa, eu quero meu marido, eu quero, pastor, vai ser e tal, e olha, e aquela coisa toda. Você diz, nossa, vai pegar fogo o troço aí. Daí no outro dia chega, não dá, sai de casa. Semana passada a gente escutou um assim, sai de casa, pastor. Sai de casa, não dá mais, e tal, e tal. Aí hoje eu sentei lá e chegou para mim, pastor, voltei para casa. Falei, rapaz, toma cuidado. Você consegue entender? Aí eu pergunto para você, Deus vai interferir na vida de alguém assim? Deus vai abençoar? Esse fundamento é correto? Não é correto. Deus espera a nossa decisão primeiro, sabe? Então eu quero orar por você agora. Eu quero que você decida algumas coisas na sua vida. Decida algumas coisas na sua vida. Talvez não dependa de você, sabe? Talvez não dependa de você. Talvez você, pastor, você está falando, mas eu já tomei minha decisão, mas não depende de mim. Deixa eu falar para você, o Senhor fala para você, que se você tomar decisões, Deus entra com providência, querido. Só que quando eu tomo decisão, eu tenho que saber que às vezes tem que piorar tudo para consertar. Deus faz isso. Sabia disso? Deus, quando nós tomamos decisão, começa a piorar tudo. Pastor, por que Deus trabalha assim? Porque ele não pode trabalhar em algo estragado, algo velho. Eu estava ministrando na escola aqui hoje, que Deus não enche alguém que está cheio. Quando Deus quer transformar a vida de alguém, primeiro Ele começa a limpar, tirar. E quando Deus começa a limpar algumas coisas sujas da casa, a gente fica desesperado. Meu Deus, agora
Deus faz isso. Agora, qual que é a nossa função? Se eu tomei decisão, Deus, eu não estou entendendo nada, mas a minha decisão foi essa, eu vou até o fim, Senhor. Eu não estou entendendo nada, mas eu acredito na tua palavra, porque a tua palavra é fundamento para a minha vida. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Eu quero orar e eu quero declarar uma semana de vitória sobre a sua vida. Uma semana de conquistas, mas não conquistas infundadas. Não sobre conquistas, sabe, areias, coisas passageiras, não. Sobre algo que o Senhor vai te dar que é eterno. Amém. Quando você acredita nesta palavra, venha correndo, sai do seu lugar correndo. Eu tenho 2 minutinhos para terminar. Vem aqui, vem aqui. Vocês antes de orar, vocês que vieram aqui à frente. Quando Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação, Abraão não era pai, só tinha ele e a esposa, não tinha nada. Aparentemente era uma loucura o que Deus disse para Abraão, não tinha nada, sabe? 75 anos de idade, perspectiva de entender alguma coisa, de ter filho, de pai, mãe. Sara tinha quase 100, né? Já era uma avançada de idade. A perspectiva disso ser uma realidade era muito remota. Mas quando Deus falou, vou fazer de você, Deus já colocou nele capacidade para ele ser aquilo que Deus disse que ele ia ser. Deixa eu dizer para você algo profético nesta noite. Sabe, quando Deus te escolheu, Deus te trouxe para cá, as promessas de Deus são grandes para você. E quando Ele disse que faria, que vai fazer de você, então Ele já colocou dentro de você qualidades potenciais, sabe, graça, unção para ser aquilo que você deseja ser. Pastor, eu não sou você é. Você é. Olha só o que Deus disse em Gênesis 1:28. Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai. Deus colocou no homem autoridade de governo, de conquista, de poder, de unção, de graça. Deus colocou dentro do homem, sabe? A graça de multiplicar, Deus colocou dentro da igreja. Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. E daí ele diz uma palavra fantástica: e eis que estou convosco todos os dias. No dia da tribulação Ele está com você. No dia da alegria Ele está com você. No dia da tristeza Ele está com você. No dia da conquista Ele está com você. Ele prometeu que estaria com você, querido. Ele prometeu. E a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A igreja que Deus chamou é uma igreja vitoriosa. E a igreja que Deus escolheu não é esse prédio, é você. Deus colocou em você um potencial tremendo, algo tremendo. Basta você desenvolver, clame ao Senhor, creia na tua bênção, creia nos teus sonhos, creia na tua vitória, busque, acredite, declare, mesmo que tudo diga é impossível. Imagine Sara, uma velhinha, Abraão, velhinho, ser pai de uma nação. Isso era loucura. Loucura. Talvez você diga: pastor, você não sabe do meu problema, por isso está falando isso, pastor, para me acreditar, para me sonhar. Não interessa qual é o seu problema. Para Deus não importa. Se Ele criou todas as coisas apenas com a palavra, o que é esse problema para você? O problema que você tem para Deus mudar, o que é? Nada. Basta você acreditar nessa noite. Basta você usar uma licença chamada palavra. Palavra. A Bíblia diz que Ele governa todas as coisas do universo através da sua palavra.
Clame a Deus agora. Fale com Ele a respeito disso que você ouviu. Fale com Ele, fale com Ele. Olhada aí abaixo da laje. Nada ali abaixo Amém.
Cidades e nações. Isso está dentro de você já. Só você que não sabe. Abraça teu irmão e pecado. Diga: Deus te criou para conquistar cidades e nações.